Estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Paulo Eduardo Artacho Neto. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante educador e pesquisador brasileiro. O nosso convidado é graduado em Física pela Universidade de São Paulo e mestre em Física Nuclear e doutor em Física Atmosférica e livre-docente pela mesma universidade. Tem pós-doutorado na Harvard University e na NASA, nos Estados Unidos, na Stockholm University, na Universidade de Lund, na Suécia, e na Universidade da Antuérpia, na Bélgica. Trabalha com física aplicada e a problemas ambientais, atuando principalmente nas questões de mudanças climáticas globais, meio ambiente na Amazônia, física de aerossóis atmosféricos e poluição do ar urbano. Publicou 435 trabalhos em revistas científicas, 61 capítulos de livros e 6 livros. Orientou 28 mestrados e 30 doutorados. É o coordenador do programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais e membro do INCT de Mudanças Climáticas. É membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. E, atualmente, é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais destaco doutor honoris causa em Filosofia da Universidade de Estocolmo, Ordem de Mérito Científico na categoria Gran Cruz da Presidência da República, Prêmio Álvaro Alberto do CNPq da Marinha do Brasil e da Fundação Konrad Wessel e pesquisador emérito do CNPq. Atualmente é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professor Paulo Artacho, por ter aceito ao nosso convite. O prazer é todo meu. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse a sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e os caminhos que o levaram a ser um importante professor e pesquisador. Olha, Isaac, a minha família era uma família muito, muito humilde, né? Eu morava na periferia da zona norte da cidade de São Paulo, sempre estudei em colégios públicos, né? Minha vida inteira, e basicamente eu sempre tive muita curiosidade para saber, em geral, como as coisas funcionavam, né? Desde relógios até equipamentos, eu desmontava coisas e nunca conseguia montar como era antes. Essas coisas que vão estimulando a curiosidade das pessoas sobre como o mundo funciona como um todo, né? Aí eu sempre quis trabalhar com física, sempre gostei muito de matemática, né? E com isso prestei vestibular, entrei na USP e tive muita sorte ao longo da evolução da minha carreira, porque eu rapidamente fiz meu mestrado e doutorado, fui contratado
um ano depois do meu doutorado aqui na USP, e pude fazer uma série de pós-docs em várias universidades e laboratórios importantes, e com isso complementar a minha formação para poder efetivamente dar uma contribuição científica para o nosso país. Eu tive muitas oportunidades de emprego fora do Brasil, mas eu sempre quis continuar aqui no Brasil, porque eu acho que é aqui que a gente tem que dar a nossa contribuição, é o nosso país que a gente tem que engrandecer e trabalhar para que a gente tenha um país mais justo, com menores desigualdades sociais e com avanços científicos importantes. Então, a partir daí, o restante da minha carreira foi uma sequência de atividades, né? Sempre tive muitas atividades. Em particular, eu trabalhei bastante nos últimos 4 relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. Sempre tive uma carreira internacional muito intensa, muito forte, participando de várias comissões internacionais, representando o Brasil ou representando a comunidade científica, e com isso pude galgar uma série de questões importantes na questão das mudanças climáticas, na questão da crise ambiental, sempre tendo uma abordagem ampla, não só na parte de física, mas, na verdade, olhando para a ciência de uma maneira holística, tentando compreender como é que a gente pode contribuir para criar um mundo melhor. Então, se eu pudesse resumir, seria mais ou menos isso que eu te colocaria. Muito bom, excelente. Professor Paulo Otávio, se a gente olha no seu currículo vitae, né, a gente vê que o cara amigo tem uma carreira científica brilhante. E poderia destacar, né, o que você considera importante durante a sua carreira científica, e se pudesse enfatizar os trabalhos relacionados com as mudanças climáticas. Olha, eu tive muita sorte na minha vida. Uma delas foi em 1979, quando não se falava de queimadas na Amazônia, não se falava tanto de mudanças climáticas como a gente fala hoje. Eu participei de um experimento com o Paul Crutzen, é um professor do Instituto Max Planck, que depois ganhou o Prêmio Nobel de Química, e trabalhei com o Paul Crutzen sobre emissões de queimadas na Amazônia e seus impactos no clima global, né? Naquela época, por incrível que pareça, quer dizer, realmente isso não estava na agenda, ninguém efetivamente trabalhava ou mesmo acreditava que as emissões de queimadas na Amazônia pudessem ter um impacto no clima global. E, para minha sorte, esse tema explodiu, né? De relevância, de importância, e hoje o papel da Amazônia é muito, muito reconhecido e é uma das questões-chave na questão das mudanças climáticas globais. Eu estudei também uma questão que me fascinava na Amazônia, era o ciclo hidrológico extremamente intenso que temos sobre a região amazônica, e eu me debrucei para tentar entender quais eram os controles físicos, químicos e biológicos do ciclo hidrológico na região amazônica. E eu fui uma dos primeiros pesquisadores que levantaram a questão da importância da própria floresta em realimentar o ciclo hidrológico na Amazônia através das emissões de partículas de aerossóis que atuam como núcleo de condensações de nuvens na região amazônica. Esse tema rendeu mais de 10 trabalhos na revista Science e na revista Nature, e com isso ganhou importância e relevância global. A partir daí, foram evoluções naturais, através da orientação de alunos. Eu orientei mais de 50 alunos de mestrado e doutorado até o momento, e principalmente tendo forte participação internacional, porque eu acredito que a ciência só se faz com parcerias fortes, importantes, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil.
e você tem sempre que ficar buscando aonde estão as oportunidades novas de pesquisa, trabalhar com elas, fazer uma análise dedicada, analisar a relevância delas para o nosso país e para o planeta como um todo, e com isso ir moldando a sua carreira científica numa direção que certamente pode te dar frutos importantes no entendimento dos processos que regulam o clima do nosso planeta. Então, eu acho que esses foram os principais tópicos que guiaram a minha carreira científica até o momento. E como é que vê o futuro próximo de soluções pertinentes para resolver a mudança climática, professor? Olha, Isaac, essa é uma questão que vale US$1 milhão e que ninguém tem resposta, na verdade, né? Nós estamos passando por uma crise que é chamada de emergência climática muito, muito forte, por causa das emissões de gás de efeito estufa vindo da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento de florestas tropicais como a Amazônia. Então, nós estamos num dilema de que nós temos que construir uma sociedade sustentável a partir de um sistema socioeconômico que é totalmente insustentável e que nos trouxe até o momento na crise que estamos passando agora. Estamos passando por um forte aquecimento global, que está se acelerando ao longo dos últimos anos. Os eventos climáticos extremos em 2023 explodiram no Brasil, desde secas fortes na Amazônia, enchentes no Rio Grande do Sul, que têm impactos socioeconômicos enormes, em particular na população de baixa renda. Então, essencialmente, vários acordos internacionais, como o Acordo de Paris, por exemplo, foram estruturados para tentar melhorar a questão climática, mas, infelizmente, eles não estão tendo sucesso por causa da visão de muito curto prazo de muitos dos nossos governos e também das indústrias, e isso tem que ser mudado com pressão da população, em particular dos jovens, que são a parte da população que mais vão sofrer com as mudanças climáticas. Então, nós temos que efetivamente trabalhar para a construção de uma sociedade mais sustentável, e um dos principais questões é equacionar a redução da emissão de gás de efeito estufa para que possamos ter um clima estável para as próximas gerações. TV Suprem. Para uma nova consciência, uma nova televisão. Professor Paulo, atualmente está no seu segundo mandato como vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Poderia destacar a importância dessa entidade na educação e no desenvolvimento científico brasileiro? Olha, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é uma entidade absolutamente estratégica na sociedade brasileira, porque ela fomenta, na verdade, o conhecimento científico, a educação e também a cultura como instrumentos de desenvolvimento social e econômico. Então, a SBPC tem uma longa história na sociedade brasileira, caracterizada por sempre lutar pelos avanços científicos tecnológicos, como isso pode alavancar o desenvolvimento econômico, social e cultural do nosso país. Então, é um prazer muito grande poder ajudar a SBPC e outras entidades, como a Academia Brasileira de Ciências, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo, que são associações de cientistas voltados
para ajudar a nossa sociedade na construção desta sociedade mais sustentável que a gente falou alguns minutos atrás. Então, a SBPC, as academias de ciências, jogam um papel muito importante e que eu espero um engajamento maior, particularmente dos jovens cientistas, que são o futuro da nossa nação, para que eles se engajem junto à SBPC e às academias de ciências nesta construção de uma sociedade mais justa e num desenvolvimento onde políticas públicas baseadas em ciência podem dar a direção da sustentabilidade do nosso país. Muito bom, professor Paulo. Vejo que as suas atividades passadas e do presente têm um objetivo, que é o objetivo do cientista humanista, né? Que vê a produção do seu conhecimento no bem-estar coletivo. Professor Paulo, o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse final da nossa conversa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Olha, movimentos como o Brasil e o mundo que queremos são absolutamente importantes na sociedade brasileira, né? Basicamente, trabalham na construção de um Brasil melhor, né? E o engajamento dos jovens, como eu mencionei várias vezes nas minhas falas, é absolutamente essencial. O futuro do Brasil, na verdade, está nos nossos jovens, está na educação, está na ciência e na tecnologia para enfrentar os desafios enormes que a gente tem hoje, tanto a nível nacional quanto a nível planetário como um todo. Então, fica evidente que a nossa sociedade está passando por um período muito crítico de transição de um sistema socioeconômico que esgota os recursos naturais do nosso planeta e traz uma desigualdade social muito grande, para uma sociedade muito mais sustentável, muito mais justa e com desenvolvimento que a gente possa realmente se orgulhar do ponto de vista de crescimento, trazendo felicidade para a nossa população, bem-estar e mais igualdade social. Então, o movimento 2022-2030 está de parabéns por ajudar no engajamento de jovens que eu espero estejam nos escutando para a construção deste Brasil melhor, um Brasil que a gente possa se orgulhar e que volte a ter um protagonismo importante na sustentabilidade do planeta como um todo. Certamente essa provocação, essa convocação aos jovens vai ter um efeito e eles desempenham, sem dúvida, um papel importante e em causa própria, porque eles serão o futuro, né? Sim. Professor Paulo, gostaria de agradecer imensamente essa nossa conversa importante, né? Fundamental, né? E nessa temática, né, de a gente poder viver em equilíbrio com o planeta, né? E não alterar no sentido maléfico, né? É o que nós estamos testemunhando. Vamos ver se os nossos líderes e os representantes de todos os países do mundo têm um bom senso de não chegar ao ponto de não retorno a esse maltrato que a gente está tendo na nossa casa-mãe, que é o nosso planeta Terra. Eu desejo, professor Paulo, que possamos testemunhar novas contribuições científicas e também na atuação da SBPC, que é uma entidade que desempenhou e desempenha
e vai desempenhar um papel importante na soberania brasileira, voltada sempre ao bem-estar do povo brasileiro. Então, muito obrigado por essa brilhante conversa e esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal do YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!